Boa tarde. Eu estou deixando gravado aqui no AVA a aula sobre gestão da qualidade e acreditação. Lembrando que a nossa aula anterior, dada em sala de aula, ela está no AVA também, com o título Aula 1, Trabalho 1. E no final dessa aula tem a primeira tarefa que vai ser entregue assim que a gente voltar presencialmente. Então, esse tempo vocês têm para desenvolver também essas tarefas que devem ser feitas à mão. Qualquer dúvida, pode mandar por e-mail que eu já disponibilizei. É só perguntar à líder caso alguém não tenha anotado. A aula de gestão da qualidade e acreditação fala sobre a qualidade dos serviços de saúde e a busca pela acreditação, que eu vou explicar o que é. Então, num primeiro momento, esses slides também estão disponibilizados já lá no AVA. Então, basta vocês acessarem os slides e irem fazendo as anotações pertinentes. É o segundo tópico abordado na apostila e também tem no livro, que é a nossa bibliografia básica também, que eu já tinha falado para vocês. Então, em 2011, a OMS soltou essa nota dizendo que ir ao hospital é mais arriscado do que viajar de avião. Milhões morrem todos os anos por erros médicos ou infecções hospitalares. Então, em 2011, a Organização Mundial da Saúde começou a levantar essas preocupações acerca da qualidade dos serviços que eram prestados nas instituições hospitalares. O número de erros e de infecções, associados à assistência eram enormes, exorbitantes e ainda são. E aí, a partir desse momento, começa-se uma discussão cada vez maior a respeito da qualidade dos serviços de saúde e dos processos que são desenvolvidos lá, Só que essa questão de qualidade, ela não é uma coisa muito recente, Não é uma novidade. Desde 460 a.C., com Hipócrates, que é reconhecido como o pai da medicina, a qualidade já vem sendo discutida e colocada em questão nos serviços de saúde, E aí, ao longo dos anos, como demonstra esse slide, não foi diferente, Até a própria Florence, aí, em 1820, a precursora da enfermagem moderna, foi uma das figuras que se falou muito de qualidade da assistência, no momento em que ela começa a inserir técnicas, organização do serviço, como a gente disse na aula passada, que buscam melhorar a qualidade do serviço de enfermagem prestado. E a gente tem outra figura no final, o Dona Bedian, que vocês vão ouvir sendo citado na apostila, e assim como no livro Gerenciamento de Enfermagem. Ele foi um pediatra que definiu os pilares da qualidade, a estrutura, o processo e o resultado, que a gente vai ver como é isso. E até hoje, esses pilares são utilizados nos processos de acreditação. Esses processos de acreditação, basicamente, são processos que visam estabelecer o grau máximo de qualidade nos processos de saúde empregados dentro das instituições, Então, a gente levanta a pergunta, nesse cenário, um cenário de terapia intensiva, como tornar esse local seguro para um paciente, No meio desse tanto de fio, no meio desse tanto de aparelho, no meio desse tanto de tecnologia, como tornar esse local seguro para que a gente tenha menos erros e menos infecções. É um desafio, Portanto, até hoje, busca-se a qualidade, estuda-se qualidade nas instituições. A gestão da qualidade é um trabalho contínuo e crescente, que, aplicados no dia a dia, permite à empresa se superar em atendimento e profissionalismo, tornando-se referência na sociedade.
Essa sucessão de slides que vem, gente, vem mostrando um pouco dessa história da qualidade. Algumas figuras que trouxeram conceitos importantes para o estudo da qualidade nos serviços de saúde, como, por exemplo, Crosby, que traz a definição de qualidade como a conformidade com as especificações. Essa definição é voltada inteiramente para o cliente, enfatizando que a qualidade é tangível, gerenciável e pode ser medida. Em seguida tem Juran, que também traz um outro conceito de qualidade e outros conceitos também para serem empregados, né, nesses processos de avaliação e busca da qualidade dos serviços de saúde. E por fim, o Dona Bedian, que na saúde é uma das figuras mais faladas, citadas, né? E ele conceitua a qualidade como a obtenção dos maiores ganhos associado aos menores riscos e custos para os pacientes, que devem ser entendidos como clientes, como eu já disse para você na nossa aula anterior. Esses ganhos ou vantagens devem ser determinados em relação ao que se é possível atingir, considerando os recursos disponíveis e os valores sociais enraizados. O Dona Bedian, ele traz 7 pilares da qualidade e a partir de conceitos de eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade e legitimidade, né? E aí eu destaco para vocês os conceitos de eficácia, efetividade e eficiência. Então, aí no slide que vocês têm acesso, tem esse conceito, segundo o Dona Bedian, mas eu vou fazer um parêntese para vocês conseguirem entender melhor a diferença desses conceitos, né? A eficácia, então vamos supor que tem 2 enfermeiras, tá? Enfermeira A e enfermeira B. O paciente estava com uma sonda interal e aí ele arrancou essa sonda. E aí vai ser necessário repassar essa sonda. Então, essa enfermeira preparou o material, pegou uma nova sonda, realizou toda a técnica perfeitamente, foi rápida, com qualidade. O paciente não teve evento adverso, foi um procedimento seguro. Ela realizou o melhor cuidado possível, né, de acordo com as condições que ela tinha, o estado do cliente. Então, ela prestou o cuidado. Ela colocou em prática o conceito de eficácia. Ela foi uma enfermeira eficaz. Só que aí esse paciente foi e arrancou a sonda de novo, né? Enfim, perdeu a sonda novamente. E aí foi a enfermeira B passar essa sonda. E aí ela pegou a mesma sonda, né, que esse paciente já estava e realizou a melhor técnica também, de forma segura, o melhor cuidado possível, assim como a outra enfermeira, de forma rápida, de forma segura, sem evento adverso para o paciente. Só que aí, gente, a diferença é que ela usou a mesma sonda, né? E isso é perfeitamente possível porque é uma sonda nova, tinha acabado de ser passada. E, como não é um procedimento estéril, pode-se repetir a mesma sonda. Então, essa enfermeira, ela foi mais eficiente, né? O que é eficiência? É o cuidado que agrega eficácia e efetividade na relação com os custos. Logo, entre 2 possibilidades, a mais eficiente é a de menor custo. Como ela usou a mesma sonda, ela fez com que o procedimento dela tivesse um custo menor. Então, ela colocou em prática o conceito de eficiência. Ela foi mais eficiente do que a enfermeira A. Então, esses são exemplos aí práticos para vocês conseguirem entender a diferença desses conceitos, que desses 7 pilares aí do Dona Bedian são os que eu mais destaco, tá? E aí vem um pouquinho falando sobre essa gestão da qualidade, começando a introduzir os conceitos da acreditação, né? Em 1951, nos Estados Unidos, foi criada a Joint Commission, né? A Joint Commission é uma instituição que confere selos de qualidade às instituições de saúde. Então, ela começou nos Estados Unidos e depois foi reconhecida mundialmente
porque essa comissão ela passou a desenvolver padrões de desempenho, critérios, indicadores de qualidade para as instituições de saúde. Então, quem atingisse esses critérios, esses indicadores, esses altos padrões de desempenho, demonstraria preocupação com a qualidade do seu serviço e poderia receber um selo de qualidade, né? Então, as empresas acreditadoras, gente, vocês já viram lá, selo de qualidade ISO 9001, ISO 9002, né? Então, as instituições, elas estabelecem altos padrões de qualidade de processos com base em estudos e aí conferem selos às instituições de saúde que conseguirem chegar a alcançar esses padrões. E esses selos de saúde, eles são importantes para provar para a população, né, que a instituição tem qualidade e que é seguro de prestar assistência ali. Então, aí na Suíça, em 1980, difundiu a ISO, né, que a gente conhece muito bem. E aí, com essas empresas acreditadoras, surgiu a importância de avaliar os serviços de saúde. E avaliar é fazer um julgamento com base em parâmetros e critérios. Então, quem ia falar sobre esses parâmetros e critérios? As instituições acreditadoras, né? E aí, as instituições de saúde buscam atingir esses parâmetros e esses critérios para embasar todo o seu processo de trabalho, né? Seu processo administrativo e seu processo assistencial. E quando se trata de avaliação, Dona Bedian, mais uma vez, né, ela enfatiza que a qualidade do cuidado não é uma característica abstrata. Então, é uma característica mensurável e pode ser mensurada, avaliada através de 3 dimensões. A estrutura, né, que é aquilo que é relativamente estável nas instituições, o processo, que são um conjunto de atividades desenvolvidas, né, desde que o paciente busca assistência até aí seu diagnóstico, tratamento e a sua alta, e o resultado, o alcance daquilo que se desejava com assistência à saúde do cliente e da população. Os indicadores, eles são utilizados em qualidade também. Então, aí a gente puxa da aula passada, que eu expliquei o que são os indicadores. E esses indicadores de qualidade, eles buscam medir o grau de satisfação dos clientes e pacientes, tem o foco voltado para os resultados, eles ajudam as organizações ao apontar o caminho que eles devem seguir para melhorar, né, os erros, os déficits. E é uma ferramenta capaz de identificar aspectos relacionados com os resultados, podendo apontar ou não a necessidade de mudanças. E aqui eu trago umas ferramentas que podem ser utilizadas em gestão da qualidade e elas são utilizadas para facilitar e organizar o processo de coleta e registro de dados, de forma a contribuir para otimizar a análise posterior. E aí são os exemplos dessas ferramentas: folha de verificação, estratificação, diagrama de causa e efeito, que é também chamado de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de dispersão, gráfico de controle. Então, igual na aula passada, eu passei para vocês ferramentas de planejamento estratégico, PDCA, 5W2H, que inclusive eu coloquei 2 videoaulas ensinando como usar essas ferramentas, inclusive para ajudar vocês a realizar a tarefa que está no final da aula. Aqui eu trago algumas ferramentas que vocês podem usar para a gestão da qualidade. E aí, nos próximos slides, vem explicando o que é cada uma dessas ferramentas. O próximo slide ele vem falando das auditorias, né? O que é auditoria interna e o que é auditoria externa. A auditoria interna é aquela realizada por comissões intra-hospitalares, intra-institucionais. Então, quando eu falar hospital, vocês pensem em qualquer instituição de saúde. Então, o hospital, ele compõe uma comissão interna, né, funcionários mesmo do hospital, para fazer a avaliação de todos os processos que são utilizados
realizados no hospital. Avaliação da estrutura, avaliação dos processos e avaliação dos resultados. E a auditoria externa é quando a instituição ela paga uma empresa externa, né, de fora, para poder fazer a avaliação dos seus processos. Então, a auditoria externa ela tem de ser mais imparcial do que a interna, porque é feita por pessoas de fora. E qual que é o objetivo dessas auditorias? Buscar a qualidade, né? Ver se os processos, a estrutura da instituição, né, os resultados que essa instituição está tendo, estão sendo satisfatórios, estão dentro dos padrões de qualidade que são exigidos, né, pelas instituições acreditadoras. Uma das empresas, né, que se destacam na monitoria da qualidade dos serviços de saúde é a ONA. E a que a gente vai mais falar, que tem aí na bibliografia de vocês, que é a Organização Nacional de Acreditação. Ela é como a Joint Commission, como a organização canadense, e aí ela tem padrões estabelecidos de qualidade, ela tem requisitos para as instituições, e aí quando a instituição quer ser acreditada, ela busca essa organização, e a organização ela, né, fornece auxílio para essa instituição para que ela consiga atender esses requisitos e, por fim, ter um selo de qualidade. E aí, esse processo, gente, ele sempre é voluntário, ou seja, as instituições não são obrigadas a ser acreditadas, elas só são acreditadas se por livre e espontânea vontade, se elas quiserem. É um processo periódico, então, de tempos em tempos, vai haver avaliação e renovação desse selo de acreditação, e é reservado, ou seja, ele é sigiloso. Todos os documentos que a empresa acreditadora tem acesso, né, documentos de pacientes, documentos da instituição, tudo isso é mantido sob sigilo. E por que as empresas querem ser acreditadas, né? Por exemplo, se é voluntário, né? Enfim, por que elas querem? As empresas públicas, quando elas ganham selo de acreditação, ou seja, elas ganham um selo que tem qualidade, o serviço prestado ali, elas recebem mais incentivo do governo. Então, recebem mais verba. Já as empresas públicas, né, as instituições de saúde públicas, recebendo um selo de qualidade, elas recebem mais pacientes, obviamente mais dinheiro, né? Então, se tem um hospital que tem um selo de qualidade e um outro que não tem, o usuário vai preferir aquele que tem o selo, né? Que ele tem garantia, que passou por altos processos de avaliação e que tem segurança a assistência prestada ali. E aí, em seguida, vem explicando como que acontece essa acreditação, né? E é isso que eu vou explicar, que está nos próximos slides. A acreditação acontece baseada em 3 procedimentos: o diagnóstico organizacional, a certificação e a manutenção da certificação. No diagnóstico organizacional, gente, a empresa acreditadora escolhida, ela faz um diagnóstico de toda a estrutura, de todos os processos, de todos os resultados, de tudo que acontece na instituição de saúde, né? A que pé que tá. Qual que é o parâmetro disso? Os requisitos estabelecidos pela organização, no caso, né, a gente vai falar da ONA, a Organização Nacional de Acreditação. Então, ela tem requisitos que são padrões. Esses padrões são baseados, né, em várias instituições mundiais, né, que dizem como deve ser a melhor forma de realizar, qual que é a estrutura mais segura, o processo mais seguro. E aí, baseado nisso, nesses padrões, a organização avalia como as coisas acontecem dentro desse hospital. E aí sinalizam o que está bom, o que está dentro do padrão, o que precisa melhorar, e dão um tempo para essa instituição se adequar a esses padrões. Durante esse tempo, é importante que essa instituição ela vá fazendo auditorias internas. Então, ela eleja dentro dos seus funcionários uma equipe para poder estar fazendo uma avaliação contínua
dos ganhos que foram alcançados com as mudanças que vão ser necessárias para poder se atingir o padrão da organização nacional. Então, depois que isso é feito, né, e nesse tempo as organizações acreditadoras fazem visitas educativas, né, o hospital precisa pagar. Essas visitas educativas têm o objetivo de ajudar a entrar dentro do padrão, né, avaliar o que está de acordo, o que não está, para no final ter a visita oficial. Nessa visita oficial é que vai ser dada a certificação. E aí, esses slides, gente, explicam tudo isso que eu estou falando. A acreditação segundo a ONU, a certificação, ela pode ser dada em 3 níveis. O nível bronze, o nível prata e o nível ouro, que é o acreditado pleno e o acreditado com excelência, respectivamente. E aí é importante, né, em cada um desses níveis é avaliado um certo grau de complexidade dentro das instituições. Então, a empresa pode querer pleitear ao nível bronze apenas, ou pode querer pleitear ao nível ouro. É voluntário, então o serviço que escolhe. E aí, dependendo do nível que ele escolher, ele vai ser avaliado como tal. Então, por exemplo, se ele escolher o nível bronze, o que ele vai ser avaliado? Ele vai ser avaliado, já se atende, né, os critérios de segurança do paciente em todos os níveis, em todos os setores, todas as atividades prestadas naquele hospital, incluindo processos estruturais e assistenciais. Já o prata, o acreditado pleno, ele precisa atender esses requisitos de segurança do paciente, mas também precisa atender requisitos de gestão. E o acreditado com excelência precisa atender os de segurança do paciente, os requisitos de gestão e também requisitos integrados não só dentro da instituição, mas também no hospital como parte de um sistema de saúde macro, né? Então, é um nível maior de excelência. E é importante a gente ver, como está aí no slide, que cada nível tem uma validade. Então, por exemplo, o nível bronze vale por 2 anos. O nível prata também. O nível ouro vale por 3. Então, depois desse período, a empresa tem que se submeter a um novo processo de acreditação, de certificação, porque o selo perde a validade. Por isso que esse processo, além de voluntário, ele é periódico. Esse é basicamente o processo de acreditação. Essas aqui são as metas de segurança do paciente, né, que são avaliadas nos 3 níveis, e é a base do nível 1 do selo acreditado, o selo bronze. Aqui explica tudo isso que eu falei, tá? Então, vocês podem fazer a leitura. E aí falam o processo, a terceira etapa, né? Então, depois que conquistou esse selo, precisa manter esse selo. E aí, manter esse selo é a empresa continuar apresentando o mesmo desempenho, ou então apresentar um desempenho melhor ainda do que foi avaliado durante o processo de certificação, continuamente. Então, para isso, os avaliadores, mesmo depois que tem o selo, eles vão fazer visitas extraordinárias, periódicas, visitas obrigatórias. Essas visitas, às vezes, pode ser de surpresa, né? E é importante ressaltar que quando tem um evento sentinela que é notificado ou denunciado, né, essa empresa, esse hospital, essa instituição, corre o risco de perder o selo. E o que é o evento sentinela? Aqui está explicando, né, que o evento sentinela é um evento quando acontece um erro na assistência, e esse erro na assistência implica em morte ou dano permanente para o paciente. E aí, nesse contexto, gente, eu insiro aí na aula os conceitos de evento adverso, né? Então, o que é o evento adverso? O evento adverso vai ser um erro relacionado à assistência, relacionado, né, à prática, às técnicas realizadas que podem causar dano ao paciente.
E aí tem os níveis desse incidente, né? A circunstância notificável, o NER/MIS, o incidente sem dano e o incidente com dano. Então, o conceito já está aí no slide, basta vocês estudarem, lerem. Agora eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de vocês assimilarem o que é cada um. Então, o que é a circunstância notificável? A circunstância notificável é quando tem um incidente, acontece algum erro durante o procedimento que você está realizando, mas que não teve nenhum dano no paciente, mas tinha potencial para causar dano, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma punção venosa e aí você, né, fura o paciente, faz a punção e não tem sucesso. E aí você usa o mesmo dispositivo para fazer uma outra punção. Então, isso é uma circunstância notificável. Não teve um dano, um evento com dano para o paciente, mas tem um potencial expressivo para causar dano. Porque você repetir a punção com o mesmo dispositivo tem chance de causar infecção, e infecção pode levar esse paciente à morte. O NER/MIS também é chamado de quase falha. Então, o que é isso? Acontece um incidente, acontece um erro, mas não atinge o paciente. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que tem alergia de pirona, e aí o médico esqueceu e prescreveu a dipirona. E quando você chegou, pegou seu plantão, você foi avaliar esse paciente, você viu que ele estava com pulseira de alergia, você identificou na evolução que estava relatado a alergia de pirona e tomou ciência disso. Esse paciente queixou uma dor de cabeça e você foi procurar um analgésico prescrito e observou que estava prescrito a dipirona quando foi preparar a medicação solicitada por esse paciente. Então, isso é um incidente que não atingiu o paciente. Estava prescrita a dipirona para um paciente alérgico, mas você observou que ele era alérgico, não administrou a medicação e comunicou ao médico. Então, isso é quase falha. Teve um incidente e não atingiu o paciente. Agora, o incidente sem dano é quando tem o incidente e atinge o paciente, mas não acontece nada com ele. Então, vamos supor esse mesmo caso, o paciente tinha alergia e estava prescrita a dipirona e durante a sua avaliação você não observou que tinha identificação de alergia na evolução e o paciente estava usando pulseira. Ele queixou dor de cabeça, você foi lá, viu que a dipirona estava prescrita, preparou e administrou. Mas por uma maravilhosa consideração do destino, esse paciente não teve reação alérgica nenhuma, não teve alteração nem de um parâmetro vital. Então, isso foi um incidente que não atingiu. Ele tinha alergia, ele estava identificado, né? Mas a dipirona estava prescrita e você não viu e administrou, mas não teve dano. Agora, o incidente com dano é o desfecho pior dessa situação. Então, o paciente tinha alergia, estava prescrita a dipirona, você não viu que ele estava identificado como alergia, você administrou a dipirona e esse paciente teve uma reação anafilática e foi para o CTI e ficou entubado. Então, teve um incidente, atingiu o paciente e causou dano para ele. E o final disso tudo, o pior desfecho, é o evento sentinela, né? O evento sentinela, esse paciente, ele era alérgico, estava prescrito a dipirona, você não viu que ele estava identificado com alergia de dipirona, administrou a medicação, ele teve uma reação alérgica, foi para o CTI, ficou entubado, teve uma parada e morreu. Evento sentinela. Né? É o final dessa cadeia aqui de incidentes. Nesses próximos slides, a gente tem essas explicações, né, do que é cada um desses incidentes e outros exemplos para facilitar vocês entenderem. Né? E aqui, gente, é um modelo muito difundido em qualidade, que é o Swiss Cheese Model, que é o modelo do queijo suíço. Né? Observem, gente, quando eu dou o exemplo aqui da dipirona, dou o exemplo do evento sentinela com a dipirona, acontece essa situação aqui, ó.
várias barreiras são quebradas e o erro acontece? Então, primeira barreira, o médico que não podia prescrever a dipirona prescreve. Um furo. Você que devia ter visto que ele estava identificado com pulseira de alergia, não vê. Você que não poderia ter administrado porque o paciente tinha alergia, administrou. Então, houve vários furos na assistência que fizeram com que acontecesse o acidente, né? Nesse modelo do X-Model, do queijo suíço, ele prevê o estabelecimento de várias barreiras para poder quebrar essa linha do erro, né? Então, aqui, ó, nesse exemplo de cá, você vê que o erro, ele é barrado, não tem os furos na assistência. Chega um momento que tem uma barreira que impede o erro de acontecer. Por exemplo, no exemplo que eu, o exemplo que eu dei da quase falha, né? A quase falha, apesar do médico ter prescrito a dipirona e errado, então, o primeiro furo, você fez uma boa avaliação e identificou que ele tinha alergia. Então, você foi a barreira que impediu que esse incidente tivesse um desfecho pior possível. Então, é isso que quer dizer esse modelo aí do X-Model. Esses são os comentários a respeito da aula. Então, eu peço, por favor, que vocês leiam e aprofundem na apostila e no livro Gerenciamento de Enfermagem, tá? No final, tem a segunda tarefa que vocês vão me entregar assim que a gente voltar. Então, essas tarefas vocês devem fazer semana a semana para não deixar acumular. E assim que a gente voltar para as aulas presenciais, vocês vão me entregar todas por escrito, tá? Então, a tarefa é pegar o manual da ONA, que está disponível gratuitamente no Google, basta digitar Manual da ONA, e vão pesquisar nesse manual quais que são os requisitos para acreditação de um setor de terapia intensiva. O que isso quer dizer? Quais que são os padrões de qualidade para um setor de terapia intensiva? Isso é descrito no manual, então é basicamente pesquisar o manual e escrever quais são esses requisitos. Então, o setor de terapia intensiva, quais que são os requisitos estruturais? Tem que ter uma porta de 2 metros por 3, tem que ter uma distância entre leitos de 2 metros, tem que ter processo de enfermagem. Então, quais que são os padrões de qualidade para um setor de terapia intensiva? Se tiver alguma dúvida, manda por e-mail. Se não tiver o meu e-mail, é só pedir o líder ou a líder da turma, ok? Obrigada, beijo. E aí, na semana que vem, a gente tem aula normal no horário marcado. Abraço.